Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra de Deus, momento de refletirmos na palavra do Senhor. Abra novamente em 1 Samuel capítulo 16, primeiro. Primeiro Samuel capítulo 16. Versículo 11. Perguntou o Senhor a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aplique o Senhor a palavra nos vossos corações, em nome de Jesus. Podem sentar. Irmão, como eu falei anteriormente, Deus tem hora que pega a gente de jeito, e ai da gente se a gente não atentar para o que Ele quer. Lemos anteriormente que Jessé tinha 8 filhos, mas só 7 passaram aos olhos de Samuel. E aí veio exatamente o tema da mensagem: o 8º, segundo o coração de Deus. O 8º, segundo o coração de Deus. E o que quer dizer coração, pastor? O que é que a gente aprende? O que é que a gente tira, ou essa palavra nos revela? Se a gente for olhar o órgão, o coração, só serve para bombear o sangue. Mas quando a gente traz para o conceito da palavra hebraica, que quer dizer leve, L-E-V, leve, traz uma ideia de que esse coração ele está disposto a aprender ou a estar debaixo de uma autoridade ou ser submisso. Então, quando Deus diz: Davi é homem segundo o meu coração, algo chama a atenção. Porque parece que Davi é melhor do que os irmãos. Parece que Davi tem aquele jeitinho encantador, né? O xodozinho, como aí está sendo expresso, né? Mas quando eu vi isso, Deus me chamou a atenção. Irmão, eu digo uma coisa para você: vai ter a segunda parte dessa mensagem. Vai ter a segunda parte dessa mensagem. Mas vamos lá. Então, a ideia de coração aqui não é só bombear, como eu falei, é de estar submisso a uma autoridade. É de colocar a sua vida, a sua casa, a sua morada na presença de Deus. Porque Deus é a autoridade maior. E aí Deus disse: meu filho, quem foi Davi? Eu disse: Senhor, isso aí já está ficando fácil. O Senhor sempre pega leve com a gente, né?
Então Davi foi filho mais novo de Jessé, como a gente acabou de falar, o belemita, porque veio da palavra Belém, cuidador das ovelhas do seu pai, porém um jovem comprometido em obedecer a seu pai, porém corajoso, não como o natural do homem. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Porém, Davi tinha uma coisa que atrai a atenção de Deus, que é ser simples, ser humilde. E aí quando eu disse, Senhor, por que o Senhor está me dando essa mensagem? Ele disse, eu vou te mostrar coisas que tu nunca visse. Eu disse, então vamos lá. Quando José apresenta os seus primeiros 3 filhos, na cabeça de Jessé estava ali os seus melhores filhos, ou talvez aqueles que diante dos olhos do seu pai fossem os mais capacitados. E a Bíblia diz que quando Samuel vê o primeiro, já se encanta, forte, preparado para a guerra, porque sempre na cabeça do judeu, um dia, e hoje até hoje é assim, eles pensam que, ou pensavam que o Messias, e outros pensam que o Messias vai vir para tirar o povo judeu da garra do mundo, com guerra, com luta literalmente. Mas Jesus veio para trazer uma coisa que o povo de fato estava precisando. Isso vai ficar para outra ocasião, mas para a gente entender o contexto. E aí eu disse ao Senhor, Senhor, por que se passaram os sete filhos? E a Bíblia nos faz, se faz necessário a gente perceber que está escrito exatamente assim, passaram-se os seus 7 filhos. Lembra que quando eu falei aqui no estudo, que a gente tem que prestar atenção quando se fala de mantimento, quando se fala de cidade, quando se dá nomes, quando se tem números, porque não está ali por um acaso. Nada na Bíblia está ali por um acaso. E aí eu disse, Deus, por que 7? O Senhor expressa os 7 filhos de Jessé passaram, mas quando todos passaram, aí Samuel, se Deus disse que era para eu vir aqui tinha um, e por que passaram 7 e eu não escolhi nenhum? Então deve ter mais alguém. E aí Samuel faz exatamente a pergunta, cadê? Tem mais alguém aí? Será que tu não esquecesse de alguém, Jessé? Aí Jessé, eita, tem um menor. Manda chamá-lo. Manda chamá-lo. O irmão falou aqui de Mefibosete. Manda chamá-lo, manda trazê-lo. Chama Davi. Por que não maior? Eu perguntei ao Senhor, por que não maior, Senhor? O Senhor disse, não é porque é maior, é por causa da aparência. Aí eu disse, por causa da aparência, Senhor? Ele disse, eu não troco 6 por meia dúzia, nunca. Eu disse, ai Jesus, já começasse a bater forte. Porque se Deus escolhesse o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, estavam ali os melhores da casa de Jessé perante aquilo que era natural em servir ao reino, lutar, guerrear. E aí quando eu percebi isso, ele disse assim, eu disse, Senhor, por que o Senhor não disse para Samuel não atentar para a aparência? Ele disse, porque nem tudo que está perante os olhos de vocês, homens, é aquilo que para mim servirá para vocês. Por isso que Deus repreende, não atente para a aparência, ou seja, escute o que eu estou falando, porque foi Deus que disse para Samuel, vai lá. Ele ficou com medo de Saul, porque não era tempo de sacrificar, mas ele disse, leva, porque eu vou preparar o caminho, vou te colocar na situação, tu vai entrar na casa de Jessé, e lá eu vou escolher um. E quando o Senhor escolhe, aleluias, Ele não escolhe pela aparência, porque se fosse pela aparência, eu nem aqui estava. E aí eu disse, Senhor,
por que o Senhor não troca 6 por meia dúzia? Ele disse, porque eu estava tirando Saul, porque eu disse a Samuel, eu estou rejeitando Saul, e por que eu vou colocar outro semelhante? Por que eu vou colocar outro semelhante? Para ter mais trabalho novamente? Aleluias. Ele estava rejeitando Saul, aleluias, porque ele estava ensinando a Samuel que os 7 que passaram perante seus olhos não serviriam para nada diante do propósito de Deus. Aí eu perguntei, por que o 8º? Aí o Senhor disse, agora eu vou começar a te mostrar coisa que tu não consegue ver sozinho. E aí a Bíblia diz que esses 7 filhos de Jessé, só os 3 mais velhos serviam a Saul, os outros não. Aí eu fiquei do terceiro, do quarto ao sexto, ao 7º, não se menciona nomes, pelo menos nessa passagem aqui, mas diz que os 7 passaram. E aí o Senhor disse, quer entender por que eu escolhi o 8º e não um dos 7? Eu disse, quero. Ele disse, qual é a letra que representa o número 7 no hebraico? Aí eu disse, Senhor, o Senhor já está começando a pegar pesado. Aí o Senhor disse assim, Uzai. Quando você pega o conceito da letra Zai, significa exatamente espada, povo. É o conceito dessa palavra. E fertilidade. É como se fosse aquela letra que representa os espermatozoides. Vocês vão entender o que é isso. Entende? Por isso que ela traz esse conceito de povo, de espada. E aí eu disse, sim Senhor, por que o Senhor está me dando essa palavra? Ele disse, agora volte para a primeira letra, senão você não vai entender a 8ª. Aí o Senhor disse assim, da letra 7ª para a primeira, tem uma história por trás da história. E eu disse, o que é, pastor? A primeira letra é Aleph, segunda Bet, terceira Gimel, quarta Dalet, quinta Rei, sexta Vav, sétima Zai e a 8ª Rei. E eu disse, Senhor, o que é que tem a ver essas 8 letras do alfabeto hebraico com a história do homem que tu escolhesse segundo o teu coração? Ele disse tudo. Porque, aleluia, a primeira letra, a Aleph, representa Deus. Talvez na vida dos 7 filhos de Jessé, Deus estava lá, Deus se fazia presente, mas quem sabe por algum momento, por alguma situação que ele estivera enfrentando, ele viesse a se esquecer de Deus. Mas a segunda letra significa Abed, casa, tenda, morada. Talvez Deus morasse na casa desses homens, mas talvez Deus passasse na casa desses homens, mas Deus não habitasse lá como deveria. O Gimel, força, energia. Talvez esses homens tinham tanta força, tanta energia como eles tinham apresentado perante Samuel e perante Saul, mas não servia ainda mesmo assim para o Senhor. A letra Dalet, talvez ele tivesse na sua vida, os 4 cantos da sua vida, tudo que Deus estava querendo e falando para ele, mas ainda lhe faltava uma coisa, faltava a letra Re, faltava a vida, faltava o fôlego de vida. E eu disse, Deus, por que o Senhor está me mostrando isso? Ele disse, porque são características que todos eles tinham. E o Vav significa conexão. Talvez eles tentavam se conectar com Deus, mas por algum motivo, algum momento, eles perdessem essa conexão. Eu disse, e Uzai, Senhor? Ele disse, é aqui onde começa a história. Eles faziam parte do meu povo, mas não estavam dispostos a gerar mais vida para mim.
E aí eu disse: por que o Senhor escolheu o 8º então? Ele disse: porque os 7 não tinha o que o 8º tinha. Eu disse: então me diga o que é que o 8º tinha. Ele disse: o 8º tinha no seu coração o desejo de proteger o meu povo. Aleluia. Eu disse: Deus, o que é isso, Senhor, que o Senhor está me mostrando? Ele disse: calma, vai escrevendo aí. Deus não te vê como os homens vê. Talvez alguém olhe para mim e para você, vejam tanta coisa, mas não consegue ver jamais o propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Talvez as pessoas olhem para a gente, como já foi falado, julguem pela aparência, olhem pela cor do cabelo, pela roupa, mas Deus, quando olha, Ele vai no coração. Por isso que Ele disse: ei, é segundo o meu coração, não é segundo a aparência que tu estás a observar, Samuel. Vai passar os 7, vai ter tanta coisa perante os teus olhos que vai ser lindo e maravilhoso, mas falta uma coisa, falta o mistério da letra Rete. E eu disse: Senhor, por que o Senhor está me dando essas palavras? O Senhor disse: presta atenção, agora vamos provar que essas letras têm tudo a ver com a história de Davi. Aí eu disse: Senhor, o Senhor vai me mostrar? Ele disse: vou. A primeira letra é Aleph, ela representa Deus. Versículo 13, que acabamos de ler, do capítulo 16. E o Espírito de Deus se apossou de Davi e nunca mais deixou. Por isso que Davi era diferente, por isso que Davi se tornou diferente, porque o próprio Deus estava se apoderando da vida de Davi, dizendo: esse aqui é meu, é eu com ele e ele comigo, é eu com ele e ele comigo. O aleluia, eu sei quem ele é e ele sabe quem eu sou para ele. Aí eu disse: Senhor, por que a letra B? O que é que a letra B tem a ver? Ele disse: preste atenção, no versículo 14, a Bíblia vai contar do 14 até o 23, que existia um espírito que atormentava a vida de Saul. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz no versículo 14 que o Espírito de Deus se afasta de Saul, se afasta da vida de Saul. E o que é que representa? A letra B, exatamente tenda, morada, casa. Então, aleluia, o Espírito Santo saiu da vida de Saul e o espírito maligno agora começou a perturbá-lo. Aí o que é que acontece? Aleluia, chama alguém que saiba tocar harpa, chama alguém que seja realmente afinado no que faz, seja de Deus. A Bíblia diz que Davi é inserido na vida de Saul, e a Bíblia diz que quando esses espíritos começavam a atormentar a vida de Saul, aleluia, o Espírito de Deus agia pela vida de Davi. Eita Jesus! Sabe por quê? O Aleph estava com Davi. Aleluia! E a casa de Saul estava vazia. Aleluia! Faltava o Aleph na presença de Saul, mas estava suprindo na vida de Davi. Então a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, sabe lá se Davi em algum momento disse assim: ô Saul, diga Davi, além de tocar, posso cantar um hino? Você me deixa eu cantar um hino? Pergunta para mim: pastor, qual foi o hino que Davi cantou para Saul? A Bíblia não diz, eu estou conjecturando. Mas sabe lá que ele estava cantando o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. O que é que se diz? Direi ao Senhor. Cadê vocês? Ele é o meu Deus, direi ao Senhor. Direi ao Senhor. Eu disse: Deus, que coisa o Senhor está me mostrando, Senhor? Ele disse: é, filho, estou mostrando nas 7 letras do alfabeto hebraico quem foi Davi segundo o meu coração. A terceira letra, Gimel, representa a força. Versículo 21. Assim Davi foi a Saul e estava perante ele, este o amou muito e o fez seu escudeiro.
Veja que a necessidade da vida de Saul passou a ser tão imensa, tão grande pelas coisas de Deus, que quando ele se sentia em paz, quando ele se sentia aliviado pela tormenta que estava enfrentando, porque os espíritos atormentavam a vida de Saul, Davi tocava a harpa e aqueles espíritos começavam a ir embora. A Bíblia diz que Saul, vendo aquilo, passa a amar a vida de Davi. Eita Jesus! Eu disse, por que, Senhor? Ele disse que porque quem serve com amor, com intensidade, com força, com vontade, com carinho, é amado sempre, até pelos seus inimigos. Eu disse, Senhor, que coisa é essa que o Senhor está me mostrando? Ele disse, é a Bíblia, meu querido. E eu fiquei surpreso, porque eu nunca vi isso na vida. E aí eu disse, Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Ele disse, porque existe uma coisa que você tem que prestar atenção exatamente na letra Dalet. O que é que representa a letra Dalet? Ela representa um portal, mas também representa os 4 pontos cardeais. O versículo 22 e 23 diz assim: Saul mandou dizer a Jessé: deixa este Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que quando o espírito maligno se apoderava da vida de Saul, Davi tocava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ou seja, toda a vida de Saul passou a viver em perturbação, enquanto a vida de Davi estava cheia da presença de Deus, envolvida na presença de Deus. Era Davi que abria a porta da graça sobre a vida de Saul. Eu quero dizer uma coisa: alguém não dá valor a mim e a você, mas quando precisa a gente chega lá, Deus abre as comportas do céu e a pessoa só é agraciada por intermédio de mim e de você. Ai, Jesus. Eu disse, por que homem segundo o seu coração? O Senhor disse, não terminou. Tem a letra Re. Capítulo 17, o versículo do 1 ao 11. Vai contar exatamente a história a qual Golias se levanta e vai afrontar o povo de Deus, dizendo que não existia homem, dizia que não existia ninguém ali valente, e que queria que apenas um homem descesse para lutar com ele, porque quem ganhasse ali, a vitória era dada para a nação que conquistasse ali aquela luta, para que muitos não morressem, não tivesse perca de tempo, enfim. Aí a Bíblia diz que exatamente nesse capítulo 17, e a letra que representa é a letra da vida. Eita Jesus! A letra do fôlego de vida. Aí o versículo 11, 10 e 11 diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel, escuta isso aqui, era o povo que estava com medo. O povo de Israel estava com medo, ouvindo a palavra dos filisteus, espantaram-se e tremeram muito. Sabe o que era que o inimigo estava fazendo? Através de Golias, pondo medo na vida do povo de Israel. Jesus de Nazaré. Eu disse, Deus, o que é que essas letras têm a ver com Davi? Ele disse, estou terminando, falta só 3. Versículo 12 ao 23 vai dizer que Jessé pega Davi e envia Davi exatamente para onde estava acontecendo essa afronta. E o que é que acontece? A palavra Vav representa conexão. Eu disse, Deus, a palavra Vav representa conexão. O Senhor disse, conexão. Aí eu disse, e por que o versículo exatamente do 12, versículo 12 ao 23 do capítulo 17 tem a ver com Davi? Ele disse, é ali aonde Davi se conecta com o problema que estava acontecendo a respeito do meu povo.
Eita, Jesus lindo. É ali onde Davi escuta a afronta do inimigo e pergunta: o que é que está acontecendo? Porque Davi vai lá exatamente servir aos seus irmãos, como o pai tinha pedido. Davi vai lá, leva pão, leva queijo para os teus irmãos, para que ele, naquela guerra ninguém sabe se eles comeram, se eles estão vivos, mas leva lá, vê, traz notícia dele. E Davi, quando chega lá, Davi começa a ver o zuzuzum. Eita, o gigante está se levantando, dizendo que não tem homem Israel, é um bocado de frouxo, é um bocado de Zé Ninguém. E aí Davi começa a se conectar com a situação. Eita Jesus. Quando Davi se inteira de tudo aquilo ali, aleluias, algo acontece. Davi quer saber como é que pode chegar à presença de Saul, e quer saber como é que pode fazer para lutar contra aquele gigante. E aí os irmãos de Davi faz o quê? Menino, está fazendo o que aqui? Vai para casa cuidar das ovelhas de papai? Aqui não tem lugar para tu, tu é pequeno, tu não é homem de guerra, tu não sabe pelejar. Aí Davi disse: quem é esse que está dizendo aí que vai acabar com a gente, que não tem homem para lutar com ele? Quem é esse aí? Esse menino acaba com isso, é um cara que quase 3 metros de altura, tu está fazendo o que aqui? Tu só é baixinho, tu só pode ser bonito de aparência, mas tu é baixinho, tu não sabe fazer muita coisa não, sai daqui. Aí Davi chega à presença de Saul, fala com Saul. Saul disse: meu filho, não faça isso não, nem se eu botar minha armadura em você, você vai conseguir fazer alguma coisa com aquele cara ali. Aquele cara é homem de guerra. Observe que a vida de Davi já está destroçada perante os olhos de Deus. O temor não só bate no meio do povo de Israel, não, bate também nas pernas de Saul. Aleluia. Aí Davi chega e diz assim: mas eu quero sua autorização para eu descer e lutar com ele, mostrar quem é o Deus que eu sigo. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, sabe o que aconteceu? Não, eu matei um urso e um leão para proteger a ovelha do meu pai. Aí eu disse: Senhor, o que é que o Senhor está me mostrando aqui nesse texto? Ele disse: vai ter coisa na vida de quem eu chamo segundo o meu coração, que ninguém vai impedir dele ser inserido para o meu propósito. Ninguém impede quando Deus coloca eu ou você em algum propósito. Vão até tentar tirar, sai daqui, aqui não é teu lugar, vai para lá, vai para lá. E Deus está dizendo: ei, eu tenho um negócio com este aí. Se chegou aos ouvidos dele é porque tem propósito, tem um quê? Sobre Anai. E eu disse: Senhor, por que isso? Ele disse: porque exatamente Davi começa a se conectar com a realidade do meu povo. Eita Jesus. Pastor, ia ter 7ª letra, Uzai. Uzai significa espada, autoridade, cajado. Observe que quando Davi é afrontado pelo gigante Golias, sabe o que é que o gigante Golias fala para ele? Vem tu com pau e pedras contra mim? Hoje mesmo pegarei tua vida, tua carne, e vou dar às aves dos céus, as aves de rapina. E amaldiçoou a Davi. E eu disse: por que ele fala de pau para Davi? Davi era o quê? Pastor de... Eita Jesus de Nazaré. E pastor de ovelha, ele anda com 2 coisas na sua mão. É com uma vara para açoitar, bater, espantar qualquer animal que queira pegar o seu ovelha, e um cajado porque ele tem autoridade. Só tem autoridade quem é pastor. Só tem autoridade quem é chamado segundo o coração de Deus. Só tem autoridade quem está disposto, ainda sendo afrontado, nunca vai temer as afrontas. Aí a Bíblia diz que ele chega exatamente e ouve todo aquele murmúrio, aleluia, se coloca agora na condição, aleluia, de querer voltar a lutar contra aquele gigante, e o gigante ainda bota ele lá para baixo. Ele diz: ei, hoje, escuta aí, gigante, tu vem contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ti
com a autoridade que eu recebi. Aleluia! Não é com pau e com pedra que a gente está dizendo, não. É em nome do Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. E Ele vai me dar você na minha mão. E hoje saberão que existe Deus em Israel. Aleluia! Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Aleluia! Ainda que alguém bote medo em você, você saberá que não é pela sua força, pela sua capacidade, é pelo poder que há no nome do Senhor que você vai vencer qualquer afronta de gigante. Para que espada? Se todo o exército de Israel estava ali com a espada na mão e ninguém soube usar, sim ou não? Eu disse, Senhor, por que os 7 passaram? Ele disse, porque sabiam todos eles usar a espada, mas não sabiam usar um cajado. Eu disse, Deus, como é que é isso? Sabiam usar uma espada e um escudo, mas não tinha autoridade para derrubar aquele gigante. Bando de frouxo, medroso. Tem tanta gente que sabe usar uma espada, sabe usar qualquer coisa, acha que pode fazer qualquer coisa, aí chega alguém que não faz nada, não é nada, fala até humilde, roupa, uma sandália de uma cor, sandália de outra, mas quando abre a boca, o inferno treme. Quando abre a boca, até quem é gigante, 2,90 metros de altura, fica tremendo. Epa, esse menino não está falando qualquer coisa não. Porque se os homens em Israel não têm coragem para vir me enfrentar, e quem é esse menino que está se levantando dizendo que vai acabar com minha vida é hoje? Aleluia! Não era a espada que Saul ofereceu a Davi, não era o escudo que Davi não conseguia nem levantar, não era a armadura de Saul que fez Davi descer ali, não, foi a autoridade, porque o versículo 13 diz, o Espírito de Deus se apoderou de Davi e não mais o deixou. Aleluia! Eu quero dizer que as suas guerras, as suas afrontas, as suas batalhas, você não vai vencer porque você tem espada e escudo na mão, não, você vai vencer porque você tem uma autoridade da parte de Deus, e quando você declarar sobre os seus inimigos, sobre a quem se levantar contra a sua vida, aleluia, é eles que vão tremer e temer ao Deus que você serve. Eu disse, e aí, Senhor, que é isso aí? Como é que a gente vai finalizar isso? Aí o Senhor disse, mesmo assim para mim, chegou a letra 8ª. Eu disse, o que é que representa o rei, perdão. O Senhor disse, representa cerca, proteção. Aí eu disse, então o Senhor não escolheu nenhum dos 7 para escolher o 8º. E o 8º significa proteção. Aí o Senhor disse, exatamente. Versículo 58, 55 do capítulo 17, diz assim, preste atenção, quando Saul viu sair Davi, ao encontrar-se com os filisteus, disse, Abner, o comandante do exército, de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner, não tem, tão certo como tu vive, ó rei, não sei. Ou seja, o povo não sabia nem quem era Davi. O povo não sabia nem quem era Davi. Aí o versículo 56, disse o rei, pergunta pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Olha Davi aqui com o troféu da vitória, dizendo assim, Saul, não foi com espada e com escudo não, foi pelo nome do Senhor, viu? Saul, aleluia, eu sou o 8º lá da casa de papai, aleluia. Saul, Deus não me chamou para ser qualquer coisa não, foi para proteger o meu povo, e eu dou a vida pelas ovelhas do meu pai, eu dou a vida pelo meu povo. Saul está aqui, aí Saul chega e fala assim, ei, para, deixa eu fazer uma pergunta a você, meu filho, pergunte, de quem tu és filho? De quem tu és filho?
Sou filho de José, sou filho de Maria, sou filho de fulano, sou filho de ciclano, sou filho de... Aí ele chega e fala assim: eu sou filho de Jessé. Quem? Eu sou filho de Jessé. Aí ele bate assim e diz assim: e quem é Jessé? Ele disse: tu não sabe quem é Jessé não? Eu sei, é o belemita. É daquele que nasceu em Belém. É daquele que nasceu em Belém. É daquele que nasceu na terra do pão. É daquele que não é muita coisa não. Porventura pode vir alguma coisa de lá? Não sei, mas vai vir. Aleluia, aleluia. Às vezes as pessoas olham para mim: oxi, tu mora em Nova Descoberta, naquele bairrozinho. Ah, mas vai lá para ver o que é que tem lá. Vai lá para ver quem é que é fulano lá. Vai lá. Aí eu disse: Senhor, por que Davi teve que responder a pergunta do rei? Ele não mandou um soldado procurar saber quem era? Mas o soldado pega na mão de Davi e leva Davi na presença do rei. E você coisa assim: pergunte a ele. Pergunta a Caetano quem é o pai dela. Pergunta a pastora quem é o pai dela. Pergunta a fulano quem é o pai dela. Aí o rei chega e fala assim: quem é teu pai? Ele disse: Jessé. E a palavra Jessé no hebraico significa Aiassai. Aí eu disse: pastor, eu fiquei meio doido hoje. Eu disse: Aiassai. Aí eu fui para ver no original o que é que significa isso. Sabe o que era que Davi, vou traduzir para vocês. Sabe o que é que Davi estava respondendo para Saul? Davi, como é o nome do teu pai? Ele disse: o nome do meu pai é Rei. É Rei. É o que, Davi? O nome do meu pai é Rei. Como é que é, Davi? Quer que eu explique melhor, Saul? Explique. O nome do meu pai é Presente de Deus. O nome do meu pai é Presente de Deus. E quem era Davi? Aleluias. Amado, querido, predileto. É isso que significa o nome Davi. Mas as letras hebraicas têm os seus sentidos. E eu fui atrás dele. E eu disse: Deus, o que é que significa, ou qual é o conceito das palavras em hebraico do nome Davi? Deus disse: agora tu entenderás, porque eu escolhi o oitavo, e não nenhum dos 7. Eu disse: por que, Senhor? Ele disse: porque Davi significa aquele que traz uma porta para nós entrarmos e desfrutarmos do novo caminho espiritual. Davi não foi escolhido porque era bonitinho, porque era o menor, porque era isso, porque aquilo outro. Davi foi escolhido porque Davi foi aquele que trouxe uma porta, trouxe um portal, trouxe a presença de Deus, trouxe a glória de Deus para o meio do seu povo, e o seu povo experimentasse um novo caminho de espiritualidade na casa do Senhor. Por isso que lá na frente Davi traz a arca, faz questão de trazer a arca para dentro do meio do povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo de Israel glorificou a Deus, dançava e se alegrava. E a Bíblia diz que todas as guerras que Davi ia pelejar, a Bíblia diz que Davi ganhava porque a presença do Senhor estava no meio do povo de Deus. E eu disse: Deus, por que Davi foi escolhido? Ele disse: porque foi um homem que eu escolhi para abrir as portas do céu e trazer a minha realidade para o povo. É por isso que ali, quando o cego de Jericó está olhando, ou melhor, está ouvindo o zuzuzu que Jesus está passando, ele diz: ô Jesus, Jesus, ô Jesus, para aí um pouquinho. É assim que ele chama Jesus? Ele diz: Jesus, filho de Davi. Davi significa amado. Quando Jesus é batizado ali por João, qual é a voz que se ouve no céu? Eis aí o meu filho amado, o meu querido, o meu predileto. Agora, você entende por que Davi foi homem segundo o coração de Deus? Porque
Assim como Davi, Jesus veio para trazer, aliás, toda a revelação da parte de Deus dos céus, para que o homem pudesse ter um novo caminho, um novo acesso para entrar na presença de Deus, através de Jesus. Aleluia. Por isso que quando aquele cego ouve Jesus passar, falar de Jesus estar passando próximo dele, ele grita: Jesus, filho de Davi. Jesus para na hora. Epa, esse sabe quem eu sou. Esse me reconhece, não pelo que as pessoas falam, é pelo que eu sou. Aleluia. E se você sabe o que o Senhor é, aleluia, é porque você, aleluia, entendeu a mensagem nessa noite. Deus não escolheu os 7, Ele escolheu o 8º. Eu disse: por quê? O Senhor escolheu o 8º. Todos os outros 7 não tinham tanta característica boa. E por que o 8º? O Senhor disse: porque eu não quero para o meu povo alguém que não saiba protegê-lo com sua vida. Se isso não for